Muito se fala em karma pessoal e karma coletivo. Muito se fala em karma. Mas, para que a gente possa desenvolver alguma reflexão em torno do karma pessoal, do karma coletivo, seria bom a gente conversar um pouco sobre karma. Nós, ocidentais, temos uma visão bastante modesta em relação ao karma. Fomos alunos de última hora, enquanto que os nossos irmãos orientais, desde a primeira hora da formação do seu modo de pensar, as culturas ancestrais do Oriente trabalham com karma desde o nascedouro das suas etnias. Sob essa perspectiva, karma é o arquivo que a cada momento nós, seres humanos, estamos guardando em nós mesmos. Arquivos esses referentes à nossa interação com a vida, arquivos esses referentes ao registro de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, enfim, as nossas atitudes, as nossas vontades, tudo aquilo que passa na nossa mente, em tese, é um arquivo que o nosso eu, de maneira ordenada ou não, consciente ou não, esse nosso eu vai colecionando. As sinapses, as relações sinápticas que ocorrem entre os neurônios do nosso crânio, elas registram, sintetizam toda essa coleção de arquivos, de figurinhas, como se fosse um álbum de figurinhas, com o seu tipo de memória e a emoção associada àquela memória. E assim, nós, seres humanos, vamos gravando no nosso álbum de figurinha memorial os padrões da bagagem de arquivos, da bagagem de memórias, e isso é o que a gente chama de bagagem espiritual de cada um. Qual o detalhe? O detalhe é que essa bagagem espiritual de cada um, ou essa bagagem de arquivos, que tanto funciona na mente física quanto na mente espiritual, termina se transformando numa bagagem só eminentemente espiritual. Depois que esse corpo físico morre, tudo que nele estava guardado passa a ficar guardado na vida espiritual, na mente espiritual, e a consciência do nosso espírito, ao produzir um novo eu, uma nova vida, uma nova encarnação, aquele novo eu vai de novo colecionando seus arquivos, e ao final da vida daquele novo eu, lá vai o nosso espírito escaneando o filme de consciência que passa na hora da morte do novo corpo, e lá vai mais um eu para a coleção do nosso espírito. E nosso espírito age como sendo uma espécie de ator que, em fazendo muitas novelas, cada novela ele tem um nome, ele tem um corpo diferente, ele tem um contexto familiar, ele tem uma situação temporal, um zeitgeist, um espírito da época com suas características, e assim o ator vai aprendendo através dos seus personagens, ou vai colecionando a vida dos personagens nele próprio. E disso ele tira uma resultante no campo do aprendizado, e ele mais se identifica com esta ou aquela personagem que ele próprio criou. E assim é o espírito da gente em relação às muitas vidas que ele produz. O banco de todos esses arquivos produzidos pelo espírito e mantado a esses diversos corpos termina sendo o banco de arquivos da bagagem espiritual de cada ser. Nisso aqui reside todo o jogo de acesso às memórias de vidas passadas e os impulsos que dessas memórias fluem sempre que o espírito vai gerar um novo eu transitório, e o que aquele eu
transitório no novo corpo irá sentir como sendo impulso, inclinação, isso é resultante exatamente da bagagem de arquivos que o espírito que o anima guarda. Sob essa perspectiva, karma seria, portanto, o quê? O banco de arquivos que uma consciência espiritual particularizada mantém, guarda, e isso é a bagagem da sua experiência. E esse banco de arquivos pode ser extremamente maravilhoso, positivo, donde se percebe, então, que pode existir o karma positivo, mas nós estamos tão acostumados a arquivos desagradáveis, arquivos com ódio, arquivos tristes, arquivos de disputa, arquivos corrompidos, arquivos sem nenhuma elegância, destituídos de marcação elevada. E quando a carga de arquivos ela é negativa, ela é complicada, ela é pesada, ela é criminosa, ela é corrompida, aqui surge um karma negativo. E esse eu espiritual vai ter que administrar permanentemente a bagagem de arquivos que ele, ao longo de pedaços da eternidade, foi colecionando em si mesmo. Desse contexto é que surge o que nós podemos entender como karma pessoal, karma coletivo. Essa expressão karma, ela pode ser entendida também como sendo o conjunto de leis morais, as leis que, dependendo dos arquivos colecionados nesta bagagem, vão propiciar ao eu, que é o gestor desses arquivos, ótimas oportunidades de experiência de vida, seja em que nível for, ou poderá cobrar desse eu experiências complicadas para que os arquivos perturbadores, os arquivos criminosos, sujos, que este eu guarde sob a perspectiva espiritual, possam ir sendo trabalhados vida após vida, na perspectiva em que for possível aos novos eus que o Espírito sempre haverá de criar para repassar parte dos seus arquivos. Por que parte? Porque toda a coleção de arquivos não é possível ser trabalhada numa só vida, já que esses arquivos foram colecionados a partir de muitas existências. Então, no sânscrito, é dito que karma não é a mesma expressão simplória que para nós ocidentais parece resumir tudo. Os orientais dizem que o karma se divide em compartimentos estanques, que funcionam, que são operacionalizados pelo eu espiritual e os eus que esse eu espiritual produz transitoriamente a cada novo corpo. E é dito que o karma se divide em Sanchita Karma, em Prarabdha Karma e em Agami ou Agni Karma. Esse Sanchita Karma seria o somatório de todos os arquivos que o eu espiritual colecionou em muitas vidas. Então não tem como numa vida de 40, 50, 60, 80 anos você criar um eu que resolva tudo isso. É só uma pequena parte desse Sanchita Karma que é transformado num código genético em que pai e mãe são escolhidos para que o espermatozoide, ao fecundar um óvulo, o zigoto daí resultante surja com um código genético compatível com essa parte do Sanchita Karma, e é isso que se chama Prarabdha Karma, ou seja, um programa encarnatório para uma só vida, que contempla não todo o Sanchita Karma, mas só uma parte. E isso supondo alguém que tenha um nível de complicação kármica razoável, que não seja um grande devedor, que também não tenha grandes méritos, um espírito mediano. E o Agami ou Agni Karma será
o produto do livre-arbítrio desse eu humano que, a exemplo de um preso na penitenciária, ele pode fazer o que ele quiser dentro dos muros da penitenciária, mas ele não sai dali. Esse eu também ficará meio que enjaulado pelos limites do seu prarabdha karma, mas ele terá o livre-arbítrio ali para agir, e dependendo de como haja, aí é que entra o agami karma, ou agni karma. Ele poderá estar melhorando ou piorando a situação do seu sanchita karma, que é o banco como um todo, e também do seu próprio prarabdha karma, ou seja, a experiência programada para aquela vida. Então, karma se expressa dessa forma. Karma pessoal, karma coletivo, resulta do padrão desses arquivos e do que cada ser humano faz uso dele. Como nós humanos vivemos sempre em família, em grupo, existe, portanto, também o como o grupo age, como a família age, como uma cidade age, como os habitantes de uma região, os habitantes de um país agem. Aí surge o karma coletivo. Sobre isso, nós vamos voltar a falar no nosso próximo vídeo sobre karma pessoal, karma coletivo. Obrigado por sua atenção.